Olá pessoal, sou o professor Fernando, professor de matemática, e hoje vamos falar sobre porcentagem, probabilidade e estatística. A estatística não vai ser uma coisa tão aprofundada, por quê? Vamos trabalhar apenas análise de gráfico, não vamos aprofundar muito na estatística, só vamos trabalhar muito questão de porcentagem, que vai envolver o quê? Juros simples e compostos, certo? E probabilidade e a estatística, como falei. Definição de porcentagem. A expressão porcentagem vem do latim percento e quer dizer por um cento. Pode ser representada pelo símbolo, porcentagem é o símbolozinho como se fosse uma divisão, só que um pouquinho inclinado, como se fosse na diagonal. Aí o que é esse por um cento? Cento lembra o quê? Lembra 100. Quando você vai comprar um cento de salgado, quer dizer o quê? 100 salgado. Então, por cento. Alguns exemplos, temos o quê? 45% pode ser representado por 45 por 100. Olha o porcento aparecendo, que é igual a 0,45. Então, isso aqui pode ser representado toda uma porcentagem. Temos a representação como decimal, como razão centesimal e como percentual, que é usado por o símbolozinho da divisão um pouco na diagonal. E outro exemplo, 85% pode ser representado como 85 sobre 100. De novo, 85 sobre 100. Quando está sobre 100, o que está no nosso numerador vai ser a nossa porcentagem, que é igual a 0,85. Outros exemplos, como escrever 1 sobre 2 na forma de taxa percentual. Como escrever também 3 sobre 8 na forma de taxa percentual. E um desconto de R$7.000 sobre um preço de R$25.000 representa quantos por cento de desconto? Então vamos para o quadro branco para resolver esses três exemplos. Então, vamos representar 1 sobre 2 em percentual. Como é que vamos fazer? Como eu falei, alguns casos você vai ter que transformar o nosso denominador em 100 ou simplesmente transformar em decimal. Esse aqui está bem fácil para transformar em 100. Por quê? Vamos multiplicar nosso numerador por 50 e nosso denominador por 50. Vamos ter o quê? 1 vezes 50, 50. 2 vezes 50, 100. Então perceba, está por 100. O que é que acontece? O nosso numerador será a nossa porcentagem, certo? No segundo exemplo, temos 3 sobre 8. Não tem um múltiplo de 8 que dê exatamente 100. Então vamos o quê? Transformar em decimal. Fazendo essa divisão 3 dividido por 8, vamos ter o quê? 0,375, que estamos no decimal. E agora, como é que vamos transformar em porcentagem? Na matemática chamamos multiplicar por 1. Como assim, professor, multiplicar por 1? Se eu pegar 100 dividido por 100, multiplicado por 0,375, temos o que? Uma multiplicação por 1. 100 dividido por 100 é exatamente 1. Só que por que multiplicamos por 100? Queremos que apareça esse 100 no nosso denominador. Aparecendo, vamos ter o quê? O 100 no denominador. E aqui vamos mover a vírgula 2 casas para a direita, porque temos 2 zeros. Então fica o quê? 37,5. Temos o nosso denominador igual a 100, nosso numerador fica quanto? Fica a porcentagem, que é o que a questão pediu. Está feito os dois primeiros exemplos. Vamos para o terceiro exemplo. Para o terceiro exemplo, fala o quê? Um desconto de R$7.000 para R$25.000. Quantos por cento representa esses R$7.000? Então vamos fazer a velha e sempre eficaz regra de 3. Temos que 25.000 equivale a quanto? Ao todo. O todo representamos por 100%. 7.000 representa o quê? 7
mil é o que eu quero saber. Eu quero descobrir essa porcentagem que equivale a 7.000. Então, meios pelos extremos, vamos ter o quê? 25.000 vezes x igual a 7.000 vezes 100. Posso eliminar esses 3 zeros com esses 3 e vou ter o quê? X igual 7 vezes 100 dividido por 25. Se eu pegar 100 dividido por 25, vai dar exatamente 4. 4 vezes 7, vamos ter o quê? X igual a 28. Então, 28 será a porcentagem equivalente a R$7.000. Dando continuidade ao nosso slide, vamos trabalhar agora sobre juro simples. Qual a definição de juro simples? Juro é toda compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe pela quantia em dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. Ou seja, mudando para o nosso cotidiano, é algo que você está investindo, como se fosse uma poupança ou algo do tipo, ou você está pedindo emprestado, como se fosse os empréstimos, financiamento e algo do tipo. O juro, na verdade, é o quê? O valor que você paga mais. Se você está pedindo um empréstimo de 10.000 e você paga 15.000 ao final do percurso todo que você pagou o quê de juro? Foi 15.000? Não, você pagou apenas 5.000, que foi o valor a mais que foi cobrado. Exemplo, uma máquina de lavar roupas custa R$1.500 à vista. João comprou essa máquina a prazo e só pagou 3 meses após o ato da compra. Sabendo que ele não deu nenhuma entrada e a taxa de reajuste foi de 5% ao mês e a juros simples, quanto ele pagou por essa máquina. Então, o juro ao final do primeiro mês foi de quanto? Pegamos o juro 1, que foi referente ao primeiro mês, igual 5% de 1.500. Claro que toda vida que tivermos 5%, temos que transformar em decimal, porque são unidades diferentes. Não posso multiplicar simplesmente a porcentagem aqui por algo que não tem a porcentagem. Então, se unidade diferente, eu transformo. Como é que eu transformo? Fazendo a volta. Não transformamos isso aqui em decimal, agora transformamos decimal em porcentagem. Multiplicando, vamos ter que no primeiro mês ele pagou R$75. Juro ao final do segundo mês. Juro 2, 5% de 1.500 outra vez igual a 75. E ao terceiro mês, temos também o juro 3, que é 5% de 1.500 igual a 75, ou seja, sempre é parcelas fixas. Isso aqui é a principal característica do juro simples, são coisas fixas. Então, se pegarmos, qual foi o valor total que ele pagou? Foi o quê? Um juro total, que não representa com nenhum número, é igual a J1 mais J2 mais J3, que eu posso representar como 0,5 vezes 1.500 mais 0,5 vezes 1.500 mais 0,05 vezes 1.500. E simplificando, isso aqui é colocar em evidência ou evidenciando. Vamos ter o quê? Perceba que 1.500 sempre se repete. Então, vamos colocar ele fora do parêntese. Então, vamos ter 1.500 vezes 0,5 somado 3 vezes dentro do parêntese. Mais uma vez, dá para evidenciar. Perceba que o 0,05 se repete 3 vezes. Então, eu posso evidenciar como se fosse o 3 multiplicando o 0,05, porque a multiplicação nada mais é que uma sequência de somas. Então, por que eu fiz todo esse procedimento, professor? Porque, vamos pensar, quem é 1.500? 1.500 é o valor que ele pagou à vista, que ele pagaria à vista. Então, é o seu capital, é o valor inicial. 3 aqui, referente ao quê? Ao mês, a quantidade de meses. Ele pagou em 3 parcelas mensais. E o 0,05 é nossa taxa. Muita gente confunde taxa com juro, mas são coisas diferentes. Taxa
em porcentagem. Juro é o valor que você paga a mais. Então, ao multiplicarmos 1.500 vezes 3 vezes 0,05, temos um juro de 225. Então, esse valor é o que ele pagou a mais comprando a máquina de lavar parcelada. E temos a fórmula, certo? Aqui não precisa sempre fazer esse procedimento, porque é o que eu falei. Fizemos todos esse procedimento para chegarmos na fórmula, que é o capital vezes o tempo vezes a taxa. Juro igual capital vezes tempo vezes taxa. Ou simplesmente o CIT, que é mais fácil memorizar, que é o quê? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o CIT, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, podemos modificar, trocar o T pelo I, só para facilitar a memorização. Vamos para um exemplo prático. Júlia aplicou R$ 600 com rendimento mensais de 3% a juros simples. Perceba, R$ 600 aqui é o quê? Uma aplicação. Se é uma aplicação, é nosso capital, nosso valor inicial que temos, com rendimentos mensais de 3% a juros simples. Então, aqui é a nossa taxa. O montante relativo a essa aplicação será creditado na conta dela após 6 meses. Qual deve ser o valor creditado? Então, vamos para o quadro branco tentar resolver a questão. Então, o primeiro passo para resolver toda questão de juro, tanto faz simples como composto, é o quê? Colocar os dados que a questão nos dá. Ao colocarmos os dados, o próximo passo é o quê? Apenas substituir. Por quê? Temos a fórmula, juro, certo? E do montante. Montante é o quê? Obviamente, se é o valor que você paga a mais o juro, então o montante é o valor total que você paga, que é o valor inicial mais o juro, que é o que você irá pagar a mais. Vamos resolver. Apenas substituindo. Juros não temos, é o que temos, o que queremos encontrar. Então temos o quê? Juros igual a capital vezes taxa vezes tempo. Temos um capital de R$ 600. Nossa taxa é 3%. Lembrem que sempre que vem a porcentagem, temos que transformar em decimal. Professor, posso usar em forma de fração? Pode. Não vai alterar nenhum resultado, fica a critério de você. Mas, porém, é mais fácil com os decimais. Então, eu vou pegar 0,03 e ainda multiplicado pelo tempo, que é 6 meses. Logo, o juro será igual a quê? 600 vezes 0,03 vezes 6 vai dar 108. Então, 108 é nosso juro, o valor a mais que vai pagar. Porém, a questão pede o montante. O que é o montante? Capital mais o juro. Logo, o montante será o quê? Capital 600 mais o nosso juro que acabamos de descobrir. 108. Logo, o montante, que é o valor final do rendimento, será o quê? 708. Entenderam? Então, é primordial o quê? Separar os dados. Separando dados, vou apenas substituindo. Isso facilita muito, muito mesmo. Continuando, aqui fica atividades para praticar em casa, certo? Depois de assistir a aula, qualquer dúvida, pausa, volta o vídeo para responder as questões. E obrigado por sua atenção. Como é de costume, deixar uma frase do Leandro Carnal. Felicidade é conservar energia para coisas que valem a pena. Até a próxima aula.